Bom dia a todos! Abençoado dia para cada um de nós no dia de hoje, que sejamos gratos mais um amanhecer, mais um milagre da vida concedido para cada um de nós, né? Tudo da graça, vamos seguindo em frente. Estou aqui para mais um vídeo, mais um ensinamento da palavra do nosso Pai Celestial, que possamos ser ministrados pelo Espírito dele e sermos edificados. Amém? Meu nome é Wilson Silva, aqui de Salvador, Bahia, para aqueles que são de fora. Quiserem interagir comigo também, pode ser através do telefone, WhatsApp, DDD 71 99146 4641, ok? Final desse vídeo, se você gostou da mensagem, quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, ou com amigos, colegas, vizinhos. Dê o seu like, né? É importante. Aperte o sininho da notificação para que seja notificado pela plataforma em novos vídeos. E se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, peça para um amigo seu, um familiar seu, se inscrever nesse canal e ajudarmos a crescermos e alcançarmos vidas, ok? Vamos para mais uma palavra do nosso Pai Celestial. A palavra de hoje, o título é A Oração e o Modo de Viver Farisaico. A oração e o modo de viver farisaico. Não é verdade? E aí nós vamos ver uma descrição, né? Uma situação na qual Yeshua, ou Jesus, como preferirem, na qual todos o conhecem, contou uma parábola e descrevendo uma forma de orar farisaica, né? O farisaísmo na época de Jesus e que hoje não é muito diferente. Se não, vejamos. Primeiro eu quero passar para vocês como eu tenho aqui buscado, tá ensinando, ministrando, orientando, tentando desconstruir muitas coisas que foram ao longo desses séculos construído na mente. Então, tenha paciência, me suportem, né? Mas que acompanhem a leitura, a sua Bíblia impressa ou a Bíblia que está no seu celular, no notebook ou no computador, seja ela onde estiver, acompanhe sempre a leitura, examine. Lembre que um vídeo meu aqui, que eu já falei, sejamos que nem os bereanos, que examinava tudo que Paulo falava para ver se realmente estava conforme a escritura passada, né? Conforme a escritura da época, se realmente o que Paulo dizia batia direitinho, se ele tinha razão, né? Ou se não era mais um enganador no meio deles ali, ok? Então façamos também isso, não confie apenas no que eu digo, nem em qualquer pessoa. Examine-se para ver se realmente o texto e contexto, tudo isso bate, o cenário que é visto, tudo isso é importante, tá bom? Está no capítulo 18 de Lucas. Mas um pouco, eu quero falar um pouco sobre Lucas, né? Muita coisa não, mas por que o Evangelho e o livro de Atos são escritos por Lucas? Você sabia o motivo da inscrição? Por que existe esses dois livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que foram escritos pelo próprio Lucas, que há muitas conversações, muitas histórias sobre Lucas. Nós vemos uma citação de Lucas por Paulo. Dizem que é o próprio Lucas do escritor dos Evangelhos, né? Em Colossenses capítulo 4. Vamos logo lá para escrever o que Paulo fala aqui. Ele cita Lucas, Colossenses capítulo 4, verso 14. Lucas, o querido médico, e Demas mandam saudações. Então, no versozinho aqui, Paulo, na sua carta aos Colossenses, aos irmãos que estavam na cidade de Colossos, ele cita Lucas, informando que Lucas era médico. Então, a informação de que Lucas, o médico, vem dessa citação de Paulo nessa carta aos irmãos que estavam na cidade de Colossos e que se refere, diz os historiadores, e é uma aceitação em geral, de que é o próprio Lucas que escreve o Evangelho e o livro de Atos. E por que Lucas
também tido como não judeu, é aceito as suas cartas no meio do Evangelho? Por que ele está na biblioteca conjunto de livros que chegaram até nós, ditas como sagradas, né? Ditas como válidas, né? Porque Lucas, ele acompanhou Paulo em algumas viagens e tinha uma influência no meio da comunidade cristã devido a ter viajado com Paulo e presenciar muitas coisas. Mas Lucas, detalhe, é importante se aprender isso, saber que Lucas não escreveu para a comunidade cristã nenhuma. A escrita de Lucas não foi para comunidade cristã nenhuma. Não sabia disso não? Sério? Vamos lá. O Evangelho de Lucas, vou pegar o início para depois irmos para o texto, o tema do texto aqui, né? Que é Lucas capítulo 18. Mas se eu entender aqui esse princípio, essa introdução, essa fala minha, para você ter esses pormenores na sua mente. Lucas capítulo 1 diz assim, ele começa assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim, ele está falando aqui dos apóstolos, né? Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também Lucas, assim, eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada. Excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Lucas está escrevendo, ele diz assim, vou repetir, ó. Também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada. Ó excelentíssimo Teófilo. Lucas, com certeza, ele era amigo desse Teófilo, um amigo bem próximo desse Teófilo, já que Lucas era um médico, ele tinha uma influência com esse pessoal, essa patente, né? Pessoal de alta classe. E Teófilo estava recebendo alguns ensinamentos, aqui ele diz, você poder verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Então eu decidi fazer uma pesquisa bem ordenada, bem detalhada, para te passar tudo, ó excelentíssimo Teófilo. E aí você verifica com o que tem recebido e com aquilo que eu estou lhe passando, lhe transmitindo, para ver se realmente bate. Teófilo é mais um que poderíamos chamar de bereano, né? Porque ele se interessou na certa... Ele ou pediu a Lucas para fazer essa busca, né? Essa pesquisa, ou o próprio Lucas, como disse, eu decidi fazer e enviar para você, já que talvez ele tenha tido uma conversação com Lucas a respeito da fé, de algum ensinamento que estava sendo recebendo da fé em Cristo. E Lucas o ajuda trazendo essa narrativa ordenada e detalhada, ok? Aqui você aprende com paciência, mas tudo explicadinho, bonitinho, detalhado e vai desconstruindo aquilo que foi construído. Leva tempo, eu sei, o conflito aí dentro é muito grande, há muita coisa a descontaminar e a aprender. Vamos lá então para o texto de Lucas capítulo 18. Pega a sua Bíblia, acompanha, por gentileza. Lucas 18, verso 9. Ele conta uma parábola. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Ponto, vou parar aqui para explicar. Como eu disse, esse não é um canal para você estar ouvindo de forma apressada,
de forma a querer entender as coisas da noite para o dia. É um canal que vem tentando ajudar a desconstruir algumas coisas e a edificar vidas. O que é uma parábola? Parábola é um conto, é uma história não verdadeira, algo para trazer um ensinamento. E Jesus usava muito isso. Usava parábolas não para que todos não entendessem, mas apenas os da fé conseguissem absorver aquilo na qual ele estava trazendo. Por isso a parábola, para que não fosse um ensinamento aberto, entendeu? Então Jesus conta mais uma história, mais uma parábola aqui para descrever aquilo, o que ele estava querendo realmente transmitir. Alguns entendiam, outros não. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos, ou publicanos em outras traduções. O fariseu, de pé, orava assim no seu íntimo, de si para si: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Já começa se exaltando. Que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto. Lembrando que está sendo aqui uma parábola, não existiu essas 2 pessoas subiram exatamente ao templo, e estava lá o fariseu, estava lá o publicano orando. Jesus não está contando uma verdade, está contando um conto, uma história, para traduzir aquilo que ele queria passar. Ok? Entendeu? Vamos lá. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Esse foi o fariseu. A oração farisaica dele. Farisaísmo puro. O cobrador de imposto, o publicano, como outras traduções, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos, de cabeça baixa, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, ó misericórdia, que sou um pecador. Eu declaro a vocês, aí Jesus vem, conta a ação do fariseu, conta a ação do publicano, e é importante aqui você entender o seguinte: por que essa parábola? Porque o fariseu, ele era um rígido cumpridor da lei de Moisés. Ele era um rígido cumpridor da lei de Moisés. O publicano, o cobrador de imposto, eram aqueles que os judeus não suportavam, não gostavam. Eles eram desprezados por essa categoria. Então Jesus traz 2 pessoas de forma totalmente contrária, um religioso, né? O fiel religioso e aquele que era desprezado por esses religiosos da sua época. Então Jesus diz assim: eu declaro a vocês, esse último quem? O publicano, voltou para casa justificado. O outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Essa oração, essa parábola, esse conto dito por Jesus mostra muito do que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia não é muito diferente daquele fariseu, dessa história, desse conto daquele fariseu. Se eleva, eu dou dízimo de tudo que eu possuo, eu sou dizimista fiel da casa de papai, né? Eu jejuo 2 vezes, 3 vezes por semana. Eu pago preço, irmão.
eu oro às madrugadas, eu boto meu joelho no chão. Não é muito diferente. Não é muito diferente. O que você vê aí é muitas pessoas se exaltando. Não, peraí. Eu estou falando alguma besteira aqui? Ou você não vê constantemente isso aí? Pessoas se exaltando, se colocando acima dos outros, achando que é mais espirituais que os outros. Os religiosos da época de hoje não é a mesma coisa daquele fariseu contado nessa parábola? As santarronas de hoje, que se vê um irmão de bermuda na rua, vira a cara. Não dá a paz do Senhor. Santarrões. De vestes até aqui, de vestido comprido. Estou falando aqui de vestimenta. Cada um veste de forma como quiser. Estou falando da religiosidade de se achar santarrão igual aquele fariseu. Porque se passar aquela irmã que tanto teve tempo com ela, passou do outro lado lá com a saia, que não estava com o vestido lá embaixo, com a saia, ou passar um irmão lá de uma bermuda, vira a cara. A maioria deles viram a cara. Os fariseus da época. Não sou igual aquele publicano. Não sou igual a ele, não, ó Deus. Eu sou fiel. Eu sou dizimista. Eu não sou roubador. Eu jejuo 2 vezes por semana. De tudo que eu possuo, eu dou. A mesma prática que você vê hoje. Não, eu subi ao monte. Vou pagar o preço. Tem que pagar o preço, irmão. Pagar o preço de quê, abençoado? De quê? O preço que pagou foi Jesus. Não tem que pagar mais nada. Aquele fariseu, pelo menos, quando dava o dízimo de tudo, ele estava na lei de Moisés, ele dava o dízimo mesmo. Ele jejuava porque estava na lei de Moisés. Mas hoje, você vê essa exaltação dos evangélicos hoje, se colocando sempre acima dos outros. Só eles são salvos. Só eles têm a salvação. Só eles têm Jesus. Enquanto o publicano nem levantava os olhos, batia no peito. Ó miserável pecador que eu sou, tem misericórdia de mim, ó Deus. Jesus disse, esse foi justificado. Porque se humilhava diante do Pai. Se humilhava diante de Deus. E muitas histórias, vocês vão ver nos evangelhos, trazidas por gentios sendo justificados, gentios mostrando muito mais fé do que os judeus, exatamente por isso. Se não a mulher cananeia, quem lembra? O quanto se humilhou. Jesus disse, não é justo tirar o pão da boca dos cachorrinhos, não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela se dá até na migalha, eu como. A fé daquela mulher. O centurião, que era justo diante de Deus, mas não era judeu. Quantas pessoas você acham que são mais justos com as suas ações diante de Deus, diante de Cristo, do que muitos evangélicos, do que muitos religiosos? Mas muito, gente. Mas muito. Muito. Você vê isso, às vezes, em uma ação que você pede nenhuma ajuda, você vê muita gente que não tem nada, não vive arrotando a religiosidade, santidade e ajudando. Mas todo mundo está perdido, menos os santarrões. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu pago o preço, porque eu subo ao monte, porque eu jejuo.
porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. Quando nada disso aí justifica ninguém diante de Deus. Nada disso aí justifica ninguém diante de Deus. Se não, vejamos o que Paulo disse aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Vamos lá, irmão. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Você pode discordar, mas baseado em que você vai discordar na palavra do Eterno? Paulo, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Éfeso, que não é uma pessoa, nem é uma denominação. Éfeso era um local e os irmãos estavam situados naquela cidade. Efésios era quem nasceu em Éfeso. Capítulo 2, verso 8. De fato, vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Porque foi Deus quem nos fez, e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado, a fim de que nos ocupássemos com elas. A salvação é por meio da graça, e isso não vem de vós. Por quê? E nem pelas obras. Porque para que ninguém se encha, se ache merecedor de nada. Vou ler de novo. Salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso não vem das obras. O que você pode fazer para agradar a Deus? O que você pode fazer para que você ache que mereça a salvação? Então pare de fazer essa oração farisaica. Pare de se achar que faz isso ou faz aquilo e isso vai justificar você diante de Deus. Não, nanina, não. Não, nanina, não. Olha o que Paulo cita na carta aos irmãos que estavam em Roma. Carta à comunidade que estava em Roma. Roma também não é uma denominação, nem Roma, nem um lugar. Ah, Romanos diz isso, Romanos não diz nada. Paulo é quem disse para os irmãos que estavam na cidade de Roma, ok? Vamos aprender. Capítulo 9. Paulo, verso 1. Digo verdade em Cristo, não minto. E disso me dá testemunho a minha consciência pelo Espírito Santo. Tenho uma grande dor e um contínuo sofrimento no coração. Sim, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos de raça e sangue. Aí Paulo vai descrevendo o quanto eles eram merecedores. Eles são israelitas e possuem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles nasceu Cristo segundo a condição humana, que está acima de tudo. Deus seja bendito para sempre. Amém. A palavra de Deus, porém, não falhou, pois nem todos os nascidos de Israel são Israel. E nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Não, é de Isaque que sairá a descendência de Abraão. Isto é, não é a geração natural que torna filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendentes. De fato, as palavras da promessa são estas: por essa época voltarei e Sara terá um filho. E isso não é tudo. Também Rebeca concebeu de um só homem, de um só homem, de Isaque, nosso pai. Vou repetir. Por essa época voltarei e Sara terá um filho. E isso não é tudo. Também Rebeca concebeu de um só homem, de Isaque, nosso pai. Quando os filhos dela ainda não haviam nascido,
e nada tinha feito de bem ou de mal. Isso para que ficasse confirmada a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Então foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo, como diz a Escritura: amei a Jacó mais do que a Esaú. Paulo, na sua dor, no seu sofrimento, pelos seus irmãos de sangue, ele gostaria muito, e muito, que eles pudessem estarem todos salvos. Mas nem todo que é de Israel é israelita. Nem todos que nascidos de Abraão eram filhos de Abraão. A descendência veio por Isaac. A descendência veio de Isaac, da promessa de Deus, não de obras. Eles poderiam ser, como diz aqui Paulo, eles poderiam ser israelitas, possuir adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas. E deles nasceu Cristo segundo a condição humana. Mas nada disso serviu de parâmetro para a exaltação dos judeus. Porque a promessa estava em Abraão. A promessa estava na descendência de Isaac, não da obra humana, não da exaltação de nenhum ser vivo na terra, não da sua oração farisaica, do seu modo de viver fariseu, não querendo humilhar os outros, querendo sobressair sobre os outros, achando que só você tem a salvação. Primeiro que você não é juiz, nem eu sou juiz. Parece de quem é salvo e quem não é salvo. Observem bem. Se o evangélico é quem mais julga, morreu fulano ali, morreu sem Jesus, vai pro inferno. Morreu cicrano, morreu sem Jesus, vai pro inferno. Morreu uma pessoazinha porque está frequentando uma denominação, um templo de pedra, não construído, não constituído por Cristo, nem pelos seus. Fulano agora está no céu. Juiz, farisaísmo, exaltação. Quem constituiu você, juiz, hoje legislador, para dizer quem foi salvo, quem será salvo ou quem é salvo? O Senhor conhece que os são seus. Então, precisa-se ser que nem o publicano. Baixa os seus olhos. Pede misericórdia. E deixa de estar se exaltando. Deixa de estar se colocando acima dos outros. Porque isso é farisaísmo puro. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, por que a maioria é assim? Exaltado. Coração farisaica, o modo de viver farisaico. Por quê? Porque está debaixo de uma construção farisaica. Está debaixo de uma construção da lei de Moisés. Então, todo esse pacote acaba fazendo com que essas pessoas se encham o peito de pomba. Porque está embaixo dessa construção, desse ambiente farisaico, desse ambiente onde traz para as pessoas essa exaltação, esse maioral, se colocando sempre acima, se acham mais espirituais do que os outros. E se você está em uma reunião dessa e seu irmão fala assim, para chupa! Olha, o irmão é espiritual, rapaz. Que unção do irmão. Que unção do irmão. Que espiritual o quê, rapaz? Se o irmão roda igual peão da casa própria, é irmã espiritual. A unção da irmã. Que unção da irmã? Que espiritual que nada. Nada. Farisaísmo puro. Palavra de Abba Pai. Eu encerro
mais um ensinamento da palavra, torcendo que você reconheça que em Cristo não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há escravo. Todos nós somos um. Ele é o cabeça. Existe um corpo. Todos nós somos irmãos. Bebemos de um mesmo Espírito. Fomos batizados no mesmo Espírito. Fomos batizados em Cristo Jesus. Não há maior, não há melhor do que ninguém. Então, baixa a sua bola. Pede para que Deus tenha misericórdia. Porque os exaltados serão humilhados. Os que se humilham serão exaltados. A paz de Cristo para todos vocês. Um grande beijo no coração. Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ajude. Você que já é inscrito, peça para um amigo, um familiar seu se inscrever no canal. Aperte o sino de notificação, é importante para que a plataforma notifique vocês em outros vídeos. E dê o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Wilson Silva com vocês.